Seja muito bem-vindo ao nosso curso completo de 100 videoaulas. Essa nossa aula é a aula 0, que você pode iniciar por ela ou deixar ela por último, porque ela é bastante variável, a gente vai entender por quê. Aula 0 ou apêndice, algarismos significativos. Qualquer dúvida, nosso e-mail institucional e nosso WhatsApp. Quais são os objetivos da aula de hoje? Aprender a interpretar medidas físicas e suas medições no contexto dos algarismos significativos e explicar notação científica e ordem de grandeza. Tá preparado? Bora comigo. Eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. Suponha que pretenda-se medir o comprimento L de uma barra, dessa barra aqui. E eu vou utilizar para isso duas réguas diferentes. A primeira, que tem marcações inteiras de centímetro, e a de baixo, que tem subdivisões do centímetro, que está em milímetro, tá? Qual seria a maneira de medir a primeira? Seria 3,8 centímetros? Não, professor, talvez 3,9. Bom, 3,8 centímetros é uma possibilidade. Essa mesma medida na régua de baixo, eu posso ver que 5, 6, 7 é 3,7 alguma coisa. Eu estou botando 5 aqui. Então, peraí, Carlos. Esse 8 eu não tenho certeza. Eu não posso colocar uma interrogação aqui, né? Eu tenho que escrever alguma coisa. Esse 7 eu tenho certeza, mas esse 5 eu estou em dúvida, mas eu não posso botar uma interrogação. Pois bem, você entendeu. Os algarismos significativos de uma medida sempre terão os algarismos corretos, mas a primeira dúvida, que é inerente ou inevitável à medição. Esse 8 aqui eu não tenho certeza, é um duvidoso, mas eu tenho que colocar. Esse 7 na de baixo eu tenho certeza, mas esse 5 eu tenho dúvida. Então, gente, o que são algarismos significativos? São todos os algarismos que eu tenho certeza, os chamados corretos, mas o primeiro duvidoso. A dúvida sempre vai existir. Então, em 3,8, 3 é o correto e 8 é o duvidoso. Sem dúvida nenhuma. Concorda? Olha a redundância. E na de baixo, gente, 3,75, 3 e 7 são os corretos e 5 é o duvidoso. O detalhe interessante é que para a régua de cima, a menor divisão possível é o centímetro. Por quê? Porque eu tenho certeza que é 3 centímetros e alguma coisa. Então, gente, apesar de centímetro ser a certeza, eu tenho que entender que eu tenho que escrever o milímetro, que é a unidade vizinha ao centímetro. Então, a precisão da régua acaba sendo o centímetro, que é sempre o penúltimo algarismo. Observe que se 3 é centímetro, 8 é milímetro. Então, a precisão da régua é centímetro. Na de baixo, gente, eu vou ver que 5 é uma unidade 10 vezes menor que o milímetro, que é 7. Então, eu vou dizer que a menor divisão da régua é o milímetro, que é a penúltima unidade. Sempre é a penúltima unidade, gente. Ó, lembre que esse 3 é centímetro. O vizinho dele é milímetro. Mas eu tive que escrever o último, que é o duvidoso. Então, a precisão da régua é sempre o penúltimo algarismo. Aqui, o penúltimo algarismo é o centímetro, 3. Aqui, o penúltimo é o milímetro, que é 7. Então, a primeira régua, a precisão dela é centímetro, que é o penúltimo número, que é 3. E na de baixo, a precisão é o milímetro, que é o penúltimo dele, que eu tenho certeza que é 7. Tá? Carlos, um outro exemplo bastante interessante. É a mesma questão anterior, agora pensando assim. Você tem que escrever a primeira como 9, o duvidoso. Poderia ser 6, poderia ser 5, poderia ser 4, poderia ser 7. E na de baixo, aqui eu já tenho certeza que é 6 e alguma coisa. Então é 9,6, poderia ser 1, 2, 3, 9,61, 9,62. Então, gente, é por isso que a gente sempre trabalha com um padrão que é o seguinte. Quando a precisão é centímetro, você divide por 2 a metade. Então, 9,6 centímetros, mais ou menos 0,5 centímetros. Então, como a precisão da primeira é uma precisão em centímetro, você escreve a metade do centímetro, 0,5 centímetros. Então, isso significa o quê? Que essa primeira medida poderia ser qualquer número entre 9,5 e 9,7. Porque é 9,6 mais ou menos 0,5 centímetros. Na de baixo, a precisão está no milímetro, né? Como a gente já viu anteriormente. Então, ó, na de baixo, como é no milímetro, eu escrevo a metade do milímetro, que é 0,05. Então, a de baixo seria 9,65
mais ou menos 0,05. Ficaria entre 9,60 e 9,70. Então, quando a precisão é o centímetro, eu divido por 2. Quando a divisão é o milímetro, lembre que milímetro seria 0,1. Divido por 2 dá 0,05. Ok? Ah, Carlos, estou entendendo. Então, para a gente entender, olha esse primeiro exemplo que vai explicar a tela anterior. Qual a medida a ser escrita em centímetros? Levando-se em conta os algarismos significativos para a medida abaixo. Então, gente, é 2,6 alguma coisa, né? Poderia ser 2,61, 2,62. É o que você está pensando mesmo, gente. Então, a escrita poderia ser 2,65, mais ou menos, como é milímetro, né? 0,1 dividido por 2, porque 0,1 é um milímetro, por 2, 0,05. Então, é 2,65 mais ou menos 0,05. Ou seja, qualquer valor entre 2,60 e 2,70. É muito interessante que você entenda isso, eu vou repetir. Eu não tenho certeza do número depois do 6, mas ele está entre 2,6 e 2,7, ou seja, 2,60 e 2,70. Esse 5 aqui é só para dizer que é uma estimativa central, podendo oscilar meio para a direita e meio para a direita, meio para a esquerda ou meio para a direita. Então, qualquer medida que você escrevesse, tendo 2 e 6 como corretos, porque eu tenho certeza que 2 e 6 são corretos, e o próximo duvidoso seria aceitável, ou seja, qualquer resposta entre 2,60 e 2,70 estaria correto. Quando você olha as alternativas, a única entre 2,60, incluindo ele, e 2,70 é a B. Se tivesse uma alternativa aqui 2,63, a questão seria anulada. O que eu estou querendo dizer, gente, é que a medida tem que ser escrita com duas casas decimais. Qualquer número entre 2,60 e 2,70, tá? Por isso que é a B de bola. E um detalhe interessante do porquê da precisão ser milímetro. Quando eu escrevi 2,60 centímetros, o penúltimo número é milímetro. Então, é sempre no penúltimo a precisão do instrumento. Então, a precisão dessa régua é milímetro. Escrever 2,60 centímetros é a mesma coisa de escrever 26,0 milímetro. Esse 6 continua sendo milímetro, que é a precisão da régua. A unidade de medida sempre é o penúltimo número. Ok? Como é que a gente faz operações com algarismos significativos? Adição e subtração. Atenção, cuidado. O resultado sempre deve ser expresso com, no máximo, a quantidade de casas decimais da parcela que apresenta o menor número de casas decimais. Então, se eu tenho o número A é 1,040, 3 casas decimais. E B é 0,2176, 4 casas decimais. O resultado deve ser escrito com o menor número de casas decimais. Então, lá vou eu. O A, 1,040, 3 casas decimais. O B, 0,2176. Atenção! Tenho que escrever com 3 casas decimais. Então, 0,2176 eu vou escrever como 0,218. Não pode ter 4 casas decimais. Então, porque tem que obedecer o menor número de casas decimais. Agora, por que eu mudei 7 para 8? Porque o quarto número, 6, é maior que 5. Então, eu arredondo 7 para 8. Se esse número aqui é maior que 5, eu arredondo o anterior para o próximo. Então, é 0,218. Agora eu faço a soma. 1,040 mais 0,218 dá 1,258. O resultado deve ser escrito com, no máximo, o número de casas decimais da parcela com menor número de casas decimais. Como aqui tem 3 e aqui tem 4, eu vou escrever com 3. 1,258 é a resposta. Observações importantes. O número 0 à esquerda de um número não conta como algarismo significativo, então tenha muito cuidado com isso. 0,04 não tem 3 algarismos significativos, só tem um, porque 0 à esquerda não conta. Isso eu vou precisar daqui a pouco. E outra observação igualmente importante. Em expressões matemáticas, como por exemplo a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2, as constantes não são consideradas pela regra. Então esse 2 aqui, ele não entra na regra. O 2 fica lá um número qualquer, ele não entra em nenhuma regra aqui. Tá bom? É por isso que a gente vai utilizar isso na ideia da multiplicação e divisão. No caso da multiplicação e divisão, eu não levo o número de casas decimais, não. O resultado deve ser expresso com, no máximo, a quantidade de algarismos significativos
da parcela que contiver o menor número de algarismos significativos. Não são casas decimais, é o menor número de algarismos significativos. Então, por exemplo, 0,040 tem quantos algarismos significativos? 4. Não, tem 2. 0,0 não são algarismos significativos, lembra? E sua altura é 6 metros. 6 metros tem 3. Qual a medida de sua área, levando-se em conta os algarismos significativos? Então vamos lá. 0,040 só tem 2. Por quê? Porque 0 à esquerda não é algarismo significativo. Então só tem 2, que seria o 4 e o 0. E aqui são 3, né? Ó, gente, alterei aí a altura para 6,24. Continua tendo 3 algarismos significativos. Qual é a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. A base 0,040, a altura 6,24 dividido por 2. Atenção, ao multiplicar 0,040 por 6,24 dá 0,2496. Qual o cuidado que você tem que ter? 0,040 tem 2 algarismos significativos e 6,24. Então ficou aqui, gente, ó, 2 algarismos e 3. Esse número aqui não pode ter 4 significativos. Tem um 0 à esquerda. Ele só pode ter 2. Por quê? Porque o resultado tem que ser, no máximo, a parcela que contiver o menor número de algarismos significativos, que são 2. Então, eu não posso escrever 0,2496. O resultado somente pode ter 2. Aí, o que é que eu vou fazer? Como 9 é maior que 5... Como 9 é maior que 5, eu vou arredondar esse 4 para 5. O número que está depois do 4 é 9. 9 é maior que 5, então fica 5. 0,25. Tem 2 significativos, beleza. Porque se aqui tem 2 e aqui tem 3, a multiplicação ou divisão só pode ter 2. Só que esse 2 não entra na regra, que não é um significativo, não. Então, 0,25 por 2 dá 0,125. O resultado somente pode ter 2, aí eu fico com um dilema. Como o terceiro número é 5... tanto faz arredondar 2 para 3 ou permanecer 2. Então, a resposta poderia ser 0,12 ou 0,13, porque o terceiro número aqui, 5, nem poderia arredondar o 2 para 3 ou deixar 2. Então, a resposta poderia ser 0,12 metros quadrados ou 0,13 metros quadrados. Atenção! Alguns autores, alguns livros, pela própria subjetividade do assunto, toleram que o aluno escreve uma unidade a mais no resultado. Ou seja, ao invés de escrever 2, 3. Se fosse o caso, a resposta seria 0,125 metros quadrados. No entanto, nós não vamos adotar esse critério. O critério vai ser sempre o mesmo. Menor número de algarismos significativos na multiplicação ou divisão. A gente não vai botar um a mais, embora alguns livros façam isso, tá? Então tem que ver a literatura do material que você está estudando para Enem ou concurso, tá bom? Exemplo 4 da UFRN, um ciclista observou no odômetro, que é um aparelho que mede distância percorrida, que percorreu 100,0 km, 4 algarismos significativos, 0 não está à esquerda, tá? Em um tempo medido no seu cronômetro de 3 horas, 3 algarismos significativos. A rapidez média desenvolvida pelo ciclista em km por hora, levando-se em conta os algarismos significativos, é 33, 33,3, 33,33 e 33,333. Então vamos lá, né, gente? 100,0 km tem 4 algarismos significativos. 3,00 tem 3. Rapidez média, ainda lembra da aula 1? Distância sobre tempo. 100,0 km por 3,0 hora, eu vou escrever o resultado com o menor número de algarismos significativos. Tenho que escrever 3. 33,3. Atenção, eu não posso escrever 33,33333. Se aqui tem 4 e aqui tem 3, a resposta tem que ter o menor número de algarismos significativos, que é 3. 33,3, letra B de bola. Nas nossas aulas 1 a 100, não levaremos em conta, a não ser que seja solicitado na questão. Isso, na realidade, só vai acontecer em 2 questões, das aulas 1 até a 95. A gente não vai levar em conta essas regras dos algarismos significativos. Por quê? Porque, gente, você está vendo que tem uma certa subjetividade e uma discordância entre os autores, tá bom? Mas, se a questão falar de algarismos significativos, você precisa dominar essa aula 0, tá certo? O que é a notação científica, Carlos? A notação científica, que a gente vai falar em algumas questões do nosso curso,
É um método de escrita utilizado para representar números muito grandes ou muito pequenos, de forma simplificada. Embora o que seja grande ou pequeno é relativo, né? Facilitando a leitura e a manipulação matemática desses valores. Esse formato é especialmente útil em campos ligados à engenharia e à ciência. Notação científica é quando o número é escrito como produto de dois fatores, A vezes 10 elevado a B. É um número acompanhado de uma potência de 10. Só que esse número que está ao lado da potência de 10 necessariamente tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Pode ser 1 também, tá? Então ele vai de 1 até 10, mas não pode ser 10. Então ele vai de 1 menor ou igual a A, que é menor que 10. Começa no 1 e termina menor que 10. É chamado de coeficiente ou mantícia. E B, 10 elevado a B, é a potência de 10, onde B é um número inteiro chamado de expoente. Então, o número 300 mil, 3 vezes 10 a quinta. Por quê? Porque tem que ser o número entre 1 e 10. 300 mil, eu boto 3, que está entre 1 e 10, e os 5 zeros fica 10 a quinta. 0,0042 tem que ficar entre 1 e 10 aqui. Então, eu ando com a vírgula 4 casas para a direita, 4,2. O expoente volta 4 para a esquerda a partir do zero. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E atenção para um detalhe. Como vimos no tópico 2, 0,04 só tem um algarismo significativo. Então, eventualmente, eu posso escrever 0,04 como 4 vezes 10 a menos 2, que só vai continuar tendo um algarismo significativo. Atenção! Eu posso escrever 0,04, que só tem um algarismo significativo, como 4 vezes 10 a menos 2, para continuar tendo um algarismo significativo. Ok. Exemplo 5 vem lá da Fundação Getúlio Vargas. Vamos voltar lá para o início da aula? A medida de certo comprimento foi apresentada com o valor 2,954 vezes 10 a terceira metros. Levando-se em conta a teoria dos algarismos significativos, essa medida foi feita com um instrumento cuja menor divisão era o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro ou decímetro. Eita! O que é 10 a terceira, gente? 1000. 2,954 vezes 1000 dá 2.954 metros. Então, preste atenção. Esse 4 aqui, como não tem vírgula, é metro. Qual é o penúltimo número? 5. Quem é que vem antes do metro lá na escala decimal? Decâmetro. Gente, cuidado. Como aqui não tem vírgula, esse último número está em metro. Então, o penúltimo é antes do metro, é o decâmetro. 295 são os corretos e 4 é o duvidoso, que está em metro. O penúltimo, ao lado dele, é a precisão do instrumento decâmetro. Portanto, letra C. E aí, muito cuidado com essa questão. Exemplo 6. Aí você vai entender porque é que esse assunto é tão perigoso e que nós preferimos, eu preferi não entrar com algarismos significativos para não causar confusão na cabeça dos alunos. Só que se a questão disser que tem que usar algarismos significativos, você precisa dessa aula. O módulo da carga de uma partícula é dado pelo produto do número de elétrons pelo módulo da carga de um elétron. Se existem 0,5 vezes 10 a 22 elétrons e o módulo da carga de um elétron tem esse valor, qual é o valor do módulo da carga da partícula? Bom, tá aí as alternativas. Ô, professor, A e C são iguais? São não, porque aqui tem 3 algarismos significativos, aqui só tem 1. E B de bola e D de dado não são iguais não? São não, porque aqui tem 2 algarismos significativos, aqui só tem 1. É o quê, homem? Pois é. O enunciado está fazendo... A gente está numa aula de algarismos significativos, tá certo? O número de elétrons, 0,5 vezes 10 a 22, só tem 1. Não, é 2. Não, 0 à esquerda não conta. Só tem um algarismo significativo aqui, que é o 5. E aqui tem 4, 1,602. Então, a minha resposta só pode ter um algarismo significativo. Que eu estou fazendo uma multiplicação dos dois, só pode ter um. Vamos multiplicar, né? 0,5 vezes 10 a 22, que é o número de elétrons, vezes a carga de 1. Ao multiplicar 0,5 por 1,602, dá 0,801 vezes 10 a terceira. Conserva a base, soma os expoentes, 22 menos 19 dá 3. Quantos algarismos significativos tem aqui? 4. Não, 0 à esquerda. Só tem 3. Só que o resultado deve ter um algarismo significativo. Sempre numa multiplicação ou divisão, é o menor número de algarismos significativos das parcelas. Se só pode ter um,
eu vou retirar 0 e 1 e escrever 0,8 vezes 10 à terceira. Só tem um algarismo significativo. Se eu escrever 8 vezes 10 ao quadrado, continua tendo 1. Essa resposta é igual a essa. Um algarismo significativo. Não, professor, aqui tem 2. Não, só tem 1, porque é 0 à esquerda. E por que você transformou? Opcional. 0,8, andei com uma vírgula para a direita, ficou 8. O expoente 3 vem para 2. Uma das duas respostas está correta. Nas alternativas, só uma das duas. Letra C. Oxi, mas 8 vezes 10 ao quadrado não é 800? Mas 800 tem 3 algarismos significativos. E a resposta deve ser dada com a parcela que contiver o menor número de algarismos significativos. Viu que questão perigosa? É a teoria dos algarismos significativos, tá? E para a gente encerrar, o que danado é ordem de grandeza. Para determinar a ordem de grandeza é necessário seguir os passos. Primeira coisa, colocar o número em notação científica. Então, por exemplo, 9,22 vezes 10 é 37 já está em notação científica. Porque esse número aqui é entre 1 e 10, isso aqui é uma potência de 10. Então, o A é 9,22 e o B é 37. E aí, vamos lá. Se esse A, que é 9,22, é maior que raiz de 10, a raiz de 10, gente, é aproximadamente 3,16. A ordem de grandeza aumenta o expoente em uma unidade, ficaria 10 elevado a B mais 1. Se esse número fosse menor que raiz de 10, que não é o caso, a ordem de grandeza permaneceria a mesma. E se A fosse exatamente a raiz de 10, tanto faz, 10ab ou 10 elevado a B mais 1. Então, como 9,22 é maior que 3,16, a ordem de grandeza eu aumento 1 ao expoente. Ficaria 10 elevado a 38. Sacou, gente? Pois é. No entanto, né, gente, também há discrepância entre os autores. Por exemplo, um dos mais famosos, Resnick e Halliday, ele não considera a raiz de 10 para o A, ele considera 5. Se estiver entre 1 e menor que 5, a ordem de grandeza fica a mesma. Se for entre 5 e 10, é 10 elevado a B mais 1. E ainda tem autores que consideram 5,5. Então, gente, isso é uma subjetividade muito grande. Depende muito do livro que você está trabalhando ou do vestibular que você estiver trabalhando, tá? Eu vou preferir o raiz de 10 mesmo. Tá ok? Conseguimos atingir os objetivos dessa aula curta de hoje? Sim, né, Carlos? Eu aprendi a interpretar medidas físicas e suas medidas no contexto dos algarismos significativos? Sim. E eu entendi notação científica e ordem de grandeza. Agora, gente, se você começou o curso por essa aula, você vai desenvolver as aulas 1 até a 95, que é onde tem toda a teoria, sem nem ouvir falar em algarismos significativos, a não ser duas questões lá em Moderna que eu especifiquei, tá? E se você resolveu assistir a aula 0 depois das 95 aulas ou das 100, aí você entende o que é algarismos significativos. Como é muito subjetivo e causa confusão, eu preferi deixar como apêndice para atender às necessidades de acordo com o vestibular, tá bom? Grande abraço, bom curso para você.